de John Fox. Ouvindo isso, muitos se persuadiram e glorificavam a Deus pelo testemunho de Tiago, dizendo: Hosanas ao filho de Davi. Então os escribas e os fariseus diziam uns aos outros: Agimos mal ao provocar esse testemunho de Jesus. Vamos subir até ele e atirá-lo para baixo, para que outros, tomando de medo, venham a negar a fé. E puseram-se a gritar, dizendo: Ei! Cuidado! Esse homem também foi seduzido por isso. Subiram ao pináculo do templo a fim de atirá-lo do alto. Todavia ele não morreu com a queda. Mas, virando-se, pôs-se de joelho, dizendo: Ó Senhor, Deus, Pai, eu te suplico para perdoá-los, porque não sabem o que fazem. E eles disseram uns aos outros: Vamos apedrejar Tiago, o homem justo. E o conduziram para castigá-lo com pedras. Mas enquanto o apedrejavam, um sacerdote lhes disse: Parem! Que estás fazendo? O homem justo orou por vós. E um dos circunstantes, um pisoador, apanhou o instrumento que se usava para bater e apertar o pano, e com ele golpeou o homem justo na cabeça. Assim terminou o seu testemunho. Sepultaram-no naquele mesmo lugar. Ele foi uma verdadeira testemunha de Cristo para os judeus e os gentios. Tratemos agora das perseguições movidas pelos romanos contra os cristãos na era primitiva da Igreja. Pelo espaço de 300 anos, nesse período, causa admiração ver escritos os números incríveis de cristãos inocentes que foram torturados e mortos. Embora a natureza dos castigos fosse variada, a atitude constante de todos esses mártires sempre foi a mesma. Além disso, apesar da intensidade dos numerosos e variados suplícios e também da igual crueldade dos algozes, tão elevado foi o número desses persistentes santos torturados que, como diz Jerônimo, não há dia durante o ano inteiro ao qual não se possa atribuir o número de 5.000
mártires, com exceção apenas do primeiro dia de janeiro. A primeira das 10 perseguições foi desencadeada por Nero por volta do ano 64 do Senhor. A tirânica fúria desse imperador foi cruel contra os cristãos, a ponto de, conforme registra Eusébio, encher cidade de cadáveres humanos, mostrando velhos jazendo ao lado de jovens e corpos de mulheres abandonados nus no meio da rua, sem respeito algum por seu sexo. Muitos houve entre os cristãos daqueles dias que, vendo as obscenas abominações e a intolerável crueldade de Nero, julgaram que ele era o anticristo. Nessa perseguição, entre muitos outros santos, o abençoado apóstolo Pedro foi condenado à morte e, segundo alguns relatos escritos, foi crucificado em Roma. Muito embora alguns outros, e não sem motivo, duvidem disso. Hegesipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro no fim foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando-o, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu, dizendo: Estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto.